Vamos iniciar a nossa terceira apostila da terceira etapa. O conteúdo dessa apostila é África, o meio natural. Vamos começar pela extensão e a localização da África. Com mais de 30 mil quilômetros quadrados, cerca de 20% das terras imensas do globo terrestre, a África é o terceiro maior continente em extensão territorial, superado apenas pela América e pela Ásia. A África também, a maior parte dela, do continente, se localiza na zona tropical, como a gente pode ver aí na imagem que está sendo mostrada para vocês. Observe bem onde está a seta. Vamos ver o meio natural. O relevo. O relevo e a hidrografia da África. Extensões planaltas cortadas por rios caudalosos e que formam planícies fluviais, aproveitados para a agricultura e montanhas de elevadas altitudes. Ou seja, o relevo é de extensos planaltos, com montanhas de elevadas altitudes e possuem rios caudalosos que formam planícies pluviais, que são aproveitados para a agricultura. O clima. A África tem uma grande porção com clima quente, um clima temperado e em algumas áreas um clima bem desértico, como a gente pode observar na imagem que está sendo mostrada para vocês. Existem vários tipos de clima na região, como equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e temperado. Isso se dá devido à sua extensão territorial. Ok? Vamos agora, por último, sobre a questão do meio natural da África, sobre a vegetação natural e a ação antrópica. Na região da África, 6 formações vegetais naturais podem ser encontradas. Assim como as demais regiões, dos mais lugares do mundo, o desmatamento ele ocorre de forma muito veementemente naquela área, uma ação antrópica muito forte naquela região. E esse desmatamento se deve às transformações dessas áreas em terras cultiváveis, mas como também explorações de madeira, dentre outras explorações. Agora nós vamos ver sobre o imperialismo europeu na África. No século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo industrial e da crescente necessidade de matérias-primas para sustentar o processo de industrialização, alguns estados europeus transformaram a maior parte do continente africano e das feitorias existentes em colônias europeias. Com o resultado das grandes navegações marítimas no século XV e XVI, a América, a Ásia e a África foram incorporadas ao horizonte geográfico e comercial europeu. Em consequência, o colonialismo foi implantado e o comércio se mundializou. Para assegurar o desenvolvimento comercial ou o seu capitalismo comercial, os europeus, particularmente os portugueses, os espanhóis, os ingleses, entre outros, fundaram feitorias ou entrepostos comerciais na África e na Ásia e nas colônias da América. Durante esse período, a África ela sofreu muito com o comércio de escravizados, ou seja, comércio dos escravos. Durante quase 4 séculos, a África exerceu o papel de principal fornecedora de mão de obra escravizada na Europa, ou seja, grande parte dos escravos que chegavam aqui na América, eles vieram da África. Alguns estudos dizem que cerca de 10 milhões de escravizados desembarcaram no nosso continente. Alguns vieram a falecer durante as viagens e outros que não resistiram, ao aprisionamento e acabaram morrendo em combate. A Conferência de Berlim e a Partilha da África. Em meados do século XVIII, percebeu-se que a grande fonte de riqueza não era mais exclusivamente o comércio ou a acumulação de ouro, como pregavam os defensores do capitalismo comercial,
mas sim a produção de mercadorias. Desse modo, o domínio de técnicas de produção em escala, em grandes quantidades, tornou-se a meta de alguns países europeus, levando-os a realizar revoluções industriais, tanto no século XVIII e no século XX, e a implantar o capitalismo industrial. Considerando que as feitorias implantadas na África, como também na Ásia, já não atendiam plenamente aos interesses da burguesia industrial e dos estados colonialistas europeus, esses passaram a se apropriar de territórios africanos e a implantar colônias, inaugurando o que se conhece por neocolonialismo. Para dar um caráter legal à partilha da África, ou seja, o repartimento da África, né, em várias porções para praticamente vários países europeus, regulamenta os países colonialistas europeus convocaram a Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884. A Conferência de Berlim, de 1884 até 1985, é feita a partilha da África. É aí que a África ela é repartida oficialmente, é reconhecido oficialmente a repartição da África entre os países europeus, ou seja, todo um domínio de países europeus sobre alguns países da África. Nessa conferência ficou decidido que o direito de posse do país europeu sobre o território conquistado na África seria respeitado e reconhecido pelos demais, e cada território ocupado teria uma autoridade representando um país conquistador. Assim, a conferência estabeleceu princípios ou regras para evitar conflitos entre as potências colonialistas europeias na partilha do continente. O impacto do neocolonialismo na África. O neocolonialismo dos séculos XIX e XX na África não foi exclusivamente negativo, mas vale ressaltar que os aspectos positivos decorreram, no geral, de providências destinadas a proteger os interesses dos colonizadores. Ou seja, por mais que teve impacto positivo no processo do neocolonialismo da África, esses processos positivos foram para proteger os colonizadores e não para proteger os povos africanos. Com bem claro essa questão. Mas alguns casos positivos que a gente pode destacar é a implantação de ferrovias e rodovias em praticamente todo o continente africano. Porém, os impactos negativos eles se sobressaem aos impactos positivos. Né? Alguns dos impactos negativos que podemos citar são o enfrentamento militar, com um saldo enorme de mortes de africanos, o aparato policial e repressor implantado pelo sistema europeu, a destruição do sistema produtivo artesanal e do sistema produtivo agrícola, que visava suprir as necessidades alimentares de toda a população da África. Já estava sendo feito um sistema produtivo agrícola para ser plantado aquilo que os africanos necessitavam, né, para eles se alimentarem, né, uma agricultura, né, de alta produção para se alimentar, né, não exclusivamente para a venda, o que foi modificado com a implementação do plantation. Mas o que é a plantation? A plantation, ou seja, é uma grande quantidade agrícola, monocultura de produtos destinados à exportação, como algodão, café, amendoim e cacau. Né? A plantation você vai plantar uma monocultura ali, são várias áreas que vão plantar somente um tipo de produção. Uma área vai plantar só algodão, outra área café, outra área só amendoim, outra área só cacau e por aí vai. Né? E a partilha da África, o impacto é você retirar toda a riqueza, né, que tinha ali na África e seria repartido para países europeus em alguns lugares, em alguns países da América. A gente pode ver na imagem, né, um processo aí negativo do neocolonialismo, né, o impacto dessa escravização que ocorreu na África. E aqui uma imagem do plantation, né, do algodão. A descolonização africana. A África é predominantemente formada por países que romperam com a condição de colônia europeias há cerca de 50 anos. Do ponto de vista histórico, trata-se de um fato muito recente.
Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, em 1945, existiam apenas 4 países independentes no continente africano. Eram eles: Libéria, Etiópia, Egito e África do Sul. A descolonização dos países africanos, de modo geral, não aconteceu de forma pacífica. Houve casos, como o da Argélia, em que a independência foi obtida por longa luta armada contra a dominação francesa. Essa foi a nossa aula desse conteúdo e até breve.